Antonieta observava o crepúsculo cair sobre sua modesta pousada rural quando avistou duas figuras que pareciam deslocadas no tempo e no espaço. Ela viu um casal de idosos caminhando lentamente pela estrada empoeirada, carregando apenas uma sacola rasgada. O coração da viúva apertou. Ela não sabia que essa decisão de ajudar revelaria um segredo inacreditável. Aos 50 e poucos anos, Antonieta conhecia bem o peso da solidão, tendo transformado sua propriedade em um refúgio para viajantes após a morte do marido. No entanto, o movimento na estrada principal era raro e aquela visão despertou nela um instinto maternal de proteção. O homem era alto e magro, vestindo roupas humildes, enquanto a mulher, embora frágil, carregava uma aura de inegável dignidade. Movida por uma compaixão imediata, ela desceu os degraus da varanda e foi ao encontro dos desconhecidos no portão. "Boa tarde", disse Antonieta com um sorriso acolhedor. "Vocês precisam de ajuda." O homem trocou um olhar rápido com a esposa antes de responder com uma voz rouca, porém carregada de uma educação refinada que não condizia com seus trajes desgastados. Ele explicou que buscavam um lugar para passar a noite e que poderiam pagar, ainda que pouco. Antonieta, ignorando qualquer preocupação financeira, convidou-os a entrar, notando que havia algo estranhamente familiar no olhar do homem, uma fagulha de reconhecimento que ela ainda não conseguia decifrar completamente. Ao entrarem na luz da pousada, as identidades começaram a ganhar contornos. "Eu sou Antônio", disse o homem estendendo a mão. "E esta é minha esposa Rosa." Antonieta os conduziu ao melhor quarto do térreo para evitar o esforço das escadas. Enquanto se acomodavam, Rosa soltou um suspiro de alívio que parecia carregar o peso de semanas de fuga ou desamparo. A anfitriã ofereceu conforto e privacidade, mas a sensação de déjà vu persistia. O modo como Antônio gesticulava e a forma protetora como segurava a mão de Rosa despertavam memórias de uma vida passada na capital, muito antes de Antonieta buscar a paz do campo. A curiosidade de Antonieta foi aguçada por uma palavra específica dita pela idosa. "Muito obrigada, querida. Não imaginam como estávamos precisando de um lugar seguro para descansar." O termo seguro ressoou como um alerta. Ao questionar se viajavam para longe, a resposta de Rosa foi vaga e carregada de mistério, mencionando que a situação deles era complicada. Antonieta, percebendo a exaustão do casal, preferiu não pressioná-los com perguntas, oferecendo em vez disso o conforto de uma refeição quente e o silêncio necessário para que recuperassem as forças físicas e emocionais. No entanto, o mistério se aprofundou quando Antonieta, ao se afastar do quarto, ouviu um sussurro involuntário. "Você acha que ela vai descobrir quem você é?" Antônio respondeu em voz baixa. "Espero que não. Pelo menos não ainda. Precisamos de tempo para decidir o que fazer." Essas palavras enviaram um calafrio pela espinha de Antonieta. Quem seria aquele homem para precisar se esconder? A suspeita de que ele fugia de algo, ou de alguém, tornou-se quase tangível. Na cozinha, enquanto preparava o ensopado, sua mente viajou 20 anos atrás, para o escritório de advocacia onde trabalhará na capital, tentando sobrepor o rosto cansado de Antônio ao de algum cliente influente do passado. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua memória. Ela se lembrou de um homem elegante, um frequentador assíduo do alto escalão jurídico, cujo porte e gesticulação eram idênticos aos do hóspede. Seria possível. O aroma do ensopado que cozinhava tomou conta da cozinha, trazendo Antonieta de volta à realidade. Ela tentou racionalizar, pensando que semelhanças físicas poderiam ser apenas coincidências, mas o instinto lhe dizia que havia uma conexão profunda. A ideia de que um homem outrora poderoso pudesse terminar em uma estrada empoeirada com uma sacola rasgada era tão fascinante quanto assustadora. Uma hora depois, o jantar foi servido em um ambiente de tensa gratidão. O casal comeu com a sofreguidão de quem não via uma refeição caseira há muito tempo. "Esta comida está maravilhosa", disse Rosa com lágrimas nos olhos. "Fazia tempo que não comíamos algo tão gostoso." Antonieta observava os detalhes, a forma como usavam os talheres, a cortesia mútua e o brilho de inteligência nos olhos de Rosa. Eles pareciam aristocratas exilados de suas próprias vidas, vítimas de uma queda brusca que lhes retirara tudo, menos a companhia um do outro e a dignidade intrínseca. A conversa à mesa tornou-se mais pessoal quando Antônio comentou sobre o nome de Antonieta.
Ele revelou que eram da capital e que circunstâncias os forçaram a sair. Problemas familiares. Antonieta perguntou gentilmente. Antônio baixou os olhos, algo assim. Nossa família nos deu as costas quando mais precisávamos de apoio. Descobrimos quem realmente se importa conosco quando perdemos tudo. A dor na voz de Antônio era tão genuína que Antonieta sentiu sua própria ferida de viúva pulsar em simpatia. Era o desabafo de alguém que conhecera o topo e agora habitava o abismo da ingratidão familiar. Antonieta percebeu que a história de Antônio e Rosa era um espelho de muitas injustiças humanas, onde o status é efêmero e o caráter é a única moeda que resta no final. Às vezes as maiores decepções vêm de quem menos esperamos, ela disse suavemente. A senhora fala como quem já passou por isso, observou Rosa, estudando o rosto de Antonieta. O diálogo estabeleceu uma ponte de confiança entre a viúva e os fugitivos. Naquela pequena sala de jantar, as barreiras de classe e passado começaram a ruir, dando lugar a uma solidariedade fundamentada na dor compartilhada e no reconhecimento da humanidade básica. O segredo que Antônio guardava ainda não havia sido totalmente revelado, mas a decisão de Antonieta de abrir suas portas já estava mudando o curso de 3 vidas. O homem que talvez tivesse sido um gigante na capital agora encontrava refúgio nas mãos de uma mulher simples que ele nem imaginava já ter visto antes. A noite avançava sobre a pousada Vale do Sol, guardando promessas de revelações que testariam a coragem de Antonieta e a segurança daquele casal que, por um momento, encontrou a paz em meio à poeira da estrada. A tensão entre o passado e o presente tornou-se palpável durante o desdobramento daquela noite. Antonieta, movida por uma intuição que não conseguia silenciar, tentou confortar seus hóspedes com palavras de esperança. Todos nós passamos por provações na vida. O importante é não perder a fé na bondade das pessoas. Antônio a encarou com uma profundidade que transcendia a gratidão momentânea, deixando-a visivelmente desconfortável com a intensidade do seu olhar. A senhora me lembra alguém que conhecia há muito tempo. Uma pessoa boa que sempre ajudava os outros. O coração de Antonieta disparou, mas antes que a conexão pudesse ser explorada, Rosa interveio com uma rapidez estratégica, alegando que a idade estava confundindo a memória do marido e encerrando o assunto com um olhar autoritário. O mistério continuou a rondar a pequena pousada mesmo após o jantar, quando as sombras pareciam sussurrar segredos nos corredores. Enquanto Antonieta organizava a louça, Antônio aproximou-se sorrateiramente, carregando o peso de uma confissão iminente. Antonieta, há algo que preciso lhe contar. No entanto, como uma sentinela do silêncio, Rosa apareceu na porta da cozinha e interrompeu o momento, instando o marido a descansar. O olhar relutante de Antônio e a vigilância de sua esposa deixaram Antonieta em um estado de vigília emocional. Naquela noite, o sono não veio, as peças do quebra-cabeça, o rosto familiar, as trocas de olhares e a interrupção abrupta, giravam em sua mente como um redemoinho. No quarto ao lado, o conflito não era menor. Antônio debatia-se entre a segurança do anonimato e a necessidade ética de revelar a verdade para a única pessoa que lhes estendera a mão. Ele sabia que a revelação poderia ser a salvação deles ou a destruição definitiva da paz de Antonieta. O sol nasceu trazendo consigo uma atmosfera de melancolia. Antonieta encontrou Antônio na varanda, observando o horizonte com uma tristeza que parecia milenar. Bom dia, ela disse suavemente, para não assustá-lo. Ao se virar, a luz do dia revelou nos olhos dele uma sabedoria misturada com um sofrimento profundo, confirmando que aquele homem carregava histórias que as roupas simples tentavam esconder. A conversa matinal fluiu com uma estranha naturalidade, apesar do mistério subjacente. Antônio confessou ter dormido melhor do que em semanas, agradecendo pela paz daquele refúgio. Quando Antonieta sugeriu que compartilhar o peso da dor tornava o fardo mais leve, ele a questionou sobre sua natureza acolhedora com uma familiaridade desconcertante. Você sempre foi assim, tão acolhedora. A resposta dela sobre o coração grande que herdara da mãe arrancou dele um sorriso triste e um comentário enigmático sobre a sabedoria daquela mulher. Mais uma vez, a presença de Rosa, agindo como uma barreira protetora, interrompeu a conexão, separando-os sob o pretexto de ajudar nos preparativos do café. Na cozinha, o interrogatório mudou de lado. Rosa, agora mais falante, começou a sondar o passado da anfitriã.
Antonieta revelou que passará anos na capital trabalhando em um renomado escritório de advocacia. Trabalhei muitos anos em um escritório de advocacia, o Ferreira e Associados. Conhece, Rosa? A reação foi imediata e alarmante. Rosa quase derrubou a xícara e empalideceu, repetindo o nome do escritório com uma voz trêmula. Ela tentou disfarçar o choque alegando que o lugar era famoso, mas a mudança em seu comportamento foi drástica, revelando que o nome Ferreira e Associados carregava um peso traumático para o casal. A curiosidade de Rosa tornou-se mais específica, questionando sobre os clientes que frequentavam o escritório. Antonieta explicou que, como secretária do Dr. Ferreira, conhecia todos os empresários e políticos influentes que passavam por lá. Rosa, em um tom carregado de significado oculto, perguntou se ela tinha boa memória para rostos. Bastante boa, sim. Por quê? Antes da resposta, Antônio entrou na cozinha e a tensão entre o casal tornou-se quase elétrica. Uma mensagem silenciosa foi trocada entre eles, ele ficou tenso, e a atmosfera de desconfiança mútua preencheu o ambiente, fazendo com que cada palavra dita durante o café da manhã fosse pesada com extrema cautela. O café da manhã transcorreu em um silêncio desconfortável, quebrado apenas por tentativas superficiais de conversa. O casal agia como se estivesse em um campo minado, vigiando cada gesto de Antonieta. Em uma tentativa de quebrar o gelo e humanizar o encontro, ela fez uma pergunta simples sobre a família deles. Vocês têm filhos? Ela perguntou, tentando quebrar o gelo. O efeito foi devastador. A pergunta pareceu atingir um nervo exposto, evocando uma dor que nem mesmo a dignidade de Rosa conseguiu esconder. Antônio cerrou os punhos e baixou o olhar antes de responder de forma seca e dolorosa. Temos 2 filhos. A revelação sobre os filhos parecia carregar o cerne da tragédia que os levará àquela estrada empoeirada. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela compreensão de que a situação complicada mencionada anteriormente envolvia uma traição ou abandono familiar profundo. Antonieta sentia que estava no epicentro de uma revelação histórica. Se aquele homem era quem ela suspeitava ser, um dos grandes nomes que circulavam pelo escritório Ferreira, o fato de ele estar ali, sem nada, implorando por abrigo, indicava uma queda de proporções épicas, possivelmente orquestrada por aqueles que deveriam protegê-lo. O segredo inacreditável estava prestes a vir à tona. Antonieta percebeu que a segurança que Rosa tanto buscava não era apenas contra perigos externos, mas contra o próprio reconhecimento que o passado poderia trazer. No entanto, o destino parecia determinado a confrontar Antônio com sua antiga secretária. A ironia de que a mulher que ele outrora via apenas como parte da engrenagem burocrática de sua vida poderosa era agora sua única salvadora não passava despercebida. A bondade desinteressada de Antonieta era o espelho que Antônio precisava para encarar sua nova realidade. Enquanto a manhã avançava, Antonieta questionava se deveria confrontá-los com suas suspeitas ou permitir que a verdade emergisse no tempo deles. Ela sabia que, ao descobrir quem era Antônio, sua vida simples na pousada nunca mais seria a mesma. O mistério da sacola rasgada e dos passos lentos na estrada escondia a queda de um império e a resiliência de um amor que sobreviveu à ruína. O próximo capítulo dessa jornada revelaria se a gratidão superaria o medo e se o segredo, uma vez revelado, traria redenção ou uma nova fuga para o casal de idosos. A revelação sobre o abandono dos filhos caiu sobre a mesa como um peso insuportável, transformando o café da manhã em um velório de esperanças familiares. Antônio e Rosa descreveram a dor de terem sido descartados por aqueles que criaram com todo o amor e dedicação, sendo vítimas de uma ingratidão que parecia não ter limites. Mas eles preferiram nos esquecer quando nossa situação mudou. A dor em sua voz era inegável. Antonieta sentiu o coração se apertar. Sinto muito, deve ser muito difícil. Rosa, com lágrimas nos olhos, lamentou o fato de terem dado tudo o que podiam, apenas para serem traídos no momento de maior vulnerabilidade. A empatia de Antonieta serviu como um bálsamo, lembrando ao casal que, apesar das perdas materiais, a união entre eles era o tesouro mais precioso que ainda possuíam. O choro silencioso de Rosa e o abraço protetor de Antônio criaram um momento de profunda humanidade na pequena cozinha da pousada. Antonieta, ao oferecer um lenço e um ombro amigo, não sabia que estava prestes a fechar um ciclo iniciado há mais de 2 décadas.
Foi então que algo extraordinário aconteceu. Antônio olhou diretamente para Antonieta e disse: há 23 anos, uma secretária de um escritório de advocacia mostrou a mesma bondade para comigo. Ele narrou a história de um homem que, após um investimento fracassado, recebeu a ajuda de uma desconhecida para pegar um táxi. O relato fez o mundo de Antonieta girar. Ela se lembrava perfeitamente daquele gesto simples de desprendimento que, para ela, fora apenas um empréstimo, mas para ele, uma prova de caráter inesquecível. O choque de reconhecimento foi mútuo e avassalador quando as máscaras do tempo finalmente caíram. Antônio Mendes da Silva, ele disse, estendendo a mão formalmente. Presidente da Silva Construções, ou pelo menos era até alguns meses atrás. Antonieta custava a acreditar que o magnata que frequentava o escritório Ferreira e Associados era o mesmo idoso exausto à sua frente. A história da queda era digna de um pesadelo. Os próprios filhos, movidos pela ganância, desviaram fundos da empresa e usaram manobras legais para acusar os pais de incompetência mental. Sem dinheiro para advogados e desacreditados pela sociedade, Antônio e Rosa tornaram-se párias, fugindo de uma humilhação que lhes roubara até a identidade. A injustiça da situação revoltou Antonieta, que não conseguia conceber como dois jovens empresários podiam ser tão cruéis com os próprios pais. Antônio explicou que ninguém queria ajudá-los por medo de represálias legais ou por puro preconceito contra a idade. Antônio disse suavemente. Eu nunca esqueci sua bondade. Quando Rosa sugeriu que saíssemos da cidade, foi seu rosto que veio à minha mente. O destino, em sua estranha geometria, trouxera o homem de volta à mulher que o ajudara quando ele não era ninguém. A queda monumental de Antônio trouxera de volta a sua essência, e encontrar dignidade nos olhos de Antonieta era, para ele, um milagre maior do que qualquer fortuna recuperada. A promessa de apoio de Antonieta selou um pacto de lealdade entre os três, mas a paz foi abruptamente interrompida pelo som de um motor potente estacionando à porta. Um carro luxuoso, símbolo de um mundo que os idosos tentavam deixar para trás, trouxe uma nova figura ao cenário. O homem que saiu do carro luxuoso não era o que Antonieta esperava. Alto, de terno impecável e pasta de couro na mão, ele caminhava com a determinação de quem estava acostumado a resolver problemas. Ao verem o visitante pela janela, o pânico tomou conta do casal. Antônio identificou o recém-chegado como Dr. Marcelo, e o medo de que o braço longo dos filhos os tivesse alcançado fez o ar sumir da sala. Antonieta, assumindo seu papel de protetora, abriu a porta com cautela, encontrando o Dr. Marcelo Tavares. Ele se apresentou como advogado e afirmou estar em busca do Sr. Antônio e da Sra. Rosa para tratar de uma questão urgente envolvendo a família Silva. Eles estão aqui, sim. Posso perguntar qual é o assunto? É sobre uma questão muito importante envolvendo a família Silva. Preciso falar com eles urgentemente. A hesitação de Antonieta era visível. Ela temia que a chegada dele significasse mais dor para o casal que acabará de encontrar um refúgio. No entanto, o sorriso gentil do advogado e sua garantia de que as notícias eram positivas trouxeram uma faísca de esperança ao ambiente tenso. Ao conduzir o Dr. Marcelo para dentro, Antonieta testemunhou o confronto entre o passado legal de Antônio e a nova esperança que se apresentava. O advogado pediu que todos se sentassem, percebendo o terror nos olhos de Rosa e a postura defensiva de Antônio. Senhor Antônio, Senhora Rosa, por favor, sentem-se. O que tenho para contar vai surpreendê-los. Rosa, agarrando a mão do marido como se fosse sua única âncora, expressou o temor de que os filhos estivessem por trás daquela visita. Foi então que o doutor Marcelo revelou que agia de forma independente e que os filhos do casal estavam prestes a ter uma surpresa muito desagradável. A atmosfera na sala mudou de pavor para uma expectativa elétrica enquanto o doutor Marcelo abria sua pasta. Ele explicou que os filhos de Antônio acreditavam ter silenciado os pais para sempre, mas que a justiça estava começando a se mover em uma direção inesperada. Na verdade, eles acreditam que nunca mais ouvirão falar de vocês, mas estão muito enganados. O mistério sobre como o advogado os localizar e quais eram as provas que ele carregava mantinha todos em silêncio absoluto. Antonieta, de pé ao lado do sofá, sentia que estava prestes a presenciar o capítulo final de uma saga de traição e a possibilidade real de uma redenção histórica.
A presença do Dr. Marcelo na pousada Vale do Sol simbolizava a virada de jogo que Antônio e Rosa tanto precisavam, mas não ousavam sonhar. O segredo que seria revelado não envolvia apenas a queda da Silva Construções, mas possivelmente os mecanismos para recuperá-la e punir a ingratidão filial. A tensão no ar era palpável. Naquele momento, a pequena sala de Antonieta tornou-se o tribunal onde a dignidade de dois idosos seria testada contra o poder do dinheiro e da manipulação. A viúva, que começara o dia apenas querendo ajudar viajantes cansados, agora era testemunha ocular de uma batalha por justiça que unia seu passado no escritório de advocacia ao futuro incerto de seus novos amigos. Enquanto o Dr. Marcelo se preparava para detalhar o plano de contra-ataque, Antonieta olhou para Antônio e Rosa e viu, pela primeira vez, uma centelha de força retornando aos seus rostos. A sacola rasgada e a estrada empoeirada ficavam para trás, dando lugar a uma estratégia que poderia restaurar não apenas os bens, mas a honra do nome Silva. O destino, que trouxera Antônio de volta à secretária bondosa, agora fornecia as ferramentas para que ele deixasse de ser uma vítima. O segredo inacreditável estava apenas começando a render seus frutos, e Antonieta sabia que sua decisão de abrir o portão naquela tarde fora o evento catalisador de um novo começo para todos eles. A sala da pousada tornou-se o cenário de uma reviravolta digna dos tribunais mais dramáticos. O Dr. Marcelo, com a calma de quem segura a chave de uma cela, começou a desvendar a conspiração que havia lançado Antônio e Rosa à miséria. Há 3 semanas, continuou o advogado, recebi uma visita muito interessante. Uma senhora idosa chamada Dona Lúcia procurou meu escritório. O nome da antiga governanta, que servirá a família por 30 anos, trouxe um lampejo de esperança aos olhos de Rosa. Ela não era apenas uma funcionária, mas a guardiã das memórias e da infância dos filhos do casal, e sua lealdade provou ser o fio condutor para a justiça que parecia perdida. O advogado revelou que a consciência de Dona Lúcia não suportou a injustiça. Ela havia gravado secretamente diálogos comprometedores entre os herdeiros, Ricardo e Patrícia. Eles confessaram que inventaram as acusações de incompetência mental, que forjaram documentos para provar que vocês não tinham condições de administrar a empresa. O silêncio que se seguiu à revelação foi devastador. Antônio parecia ter recebido um golpe físico ao ouvir que sua própria descendência arquitetara um plano tão sórdido. A traição não era apenas financeira, era uma desconstrução deliberada da sanidade e da dignidade de quem lhes dera vida. A motivação para tamanha crueldade era o vício e a má gestão. Ricardo e Patrícia estavam atolados em dívidas de jogo e investimentos de alto risco, e viam nos pais um obstáculo para o acesso rápido ao capital da Silva Construções. Por que nossos próprios filhos fariam isso conosco? Doutor Marcelo consultou seus papéis. Eles precisavam do dinheiro rapidamente e sabiam que vocês nunca aprovariam. Antonieta, ouvindo tudo em estado de choque, sentiu as lágrimas escorrerem. A frieza com que os jovens trataram os progenitores era uma abominação que desafiava a compreensão humana, mas a verdade estava finalmente vindo à tona através de provas irrefutáveis. As provas coletadas pela governanta iam muito além de áudios. Ela fotografara documentos ocultos e rastreara o caminho do dinheiro desviado para paraísos fiscais e contas de laranjas. Isso significa que vocês não só terão sua reputação restaurada, como também recuperarão todo o patrimônio e seus filhos responderão criminalmente por fraude, estelionato e alderabuse. A expressão abuso contra idosos ressoou na sala como um veredito sombrio. Antonieta percebeu que a sacola rasgada que eles carregavam na estrada era o símbolo físico de um crime moral e jurídico perpetrado por aqueles que deveriam ser seus protetores. A dúvida de como o advogado os encontrara naquele refúgio isolado também foi dissipada. A astúcia de Dona Lúcia residia em sua memória afetiva, ela se lembrava das histórias que Antônio contava sobre a secretária bondosa de décadas atrás. Quando ele mencionou o nome Antonieta e o escritório Ferreira e Associados, ela fez as conexões, pesquisou e descobriu que você havia se mudado para cá. O gesto de Antonieta há 23 anos não foi apenas um ato de caridade, foi a bússola que permitiu que a justiça os localizasse. A rede de bondade que Antonieta tecerá ao longo da vida estava agora salvando-a da solidão e salvando o casal da ruína total. A questão jurídica agora enfrentava o dilema do perdão. Dr. Marcelo colocou diante do casal a escolha de processar criminalmente os filhos ou aceitar um acordo de afastamento definitivo e devolução de bens.
Eles são nossos filhos. Mesmo depois de tudo isso, são nossos filhos. A resposta de Rosa, ecoada pelo assentimento melancólico de Antônio, demonstrou uma superioridade moral inabalável. Eles preferiram o exílio dos filhos à sua destruição total na prisão, esperando que o tempo e o distanciamento pudessem ensinar a lição que a ganância obscureceu. Era um gesto de misericórdia que deixou até o advogado emocionado. Para garantir que o casal não passasse nem mais um dia em privação, Dona Lúcia enviará um adiantamento substancial através do advogado. Antônio, ainda relutante em aceitar o valor astronômico antes da resolução oficial, foi convencido pela insistência da governanta em devolver-lhes a dignidade imediata. Não posso aceitar isso. Senhor Antônio, com todo o respeito, Dona Lúcia me deu ordens expressas, é hora de devolver a dignidade que merecem. Rosa abraçou Antonieta, reconhecendo que a viúva fora o anjo da guarda em 2 momentos cruciais de suas vidas. O encontro na estrada empoeirada não foi um acaso, mas um reencontro de almas predestinadas. A transformação de Antônio era visível, ele recuperava a altivez de um grande líder, mas com a humildade de quem conheceu o pó da estrada. Antes de partir, ele tomou uma decisão que mudaria o destino de Antonieta para sempre. Doutor Marcelo, há algo que preciso fazer antes. Quero que prepare um documento. Quero transferir a propriedade de uma parte da Silva Construções para Antonieta. A viúva protestou imediatamente, afirmando que sua ajuda fora desinteressada e baseada apenas no que era correto. No entanto, o casal estava decidido a tê-la como sócia, não por caridade, mas por reconhecimento ao seu caráter inestimável. O futuro agora se desenhava brilhante e justo. O transporte de volta à capital estava garantido, e uma casa preparada por Dona Lúcia aguardava o retorno triunfal dos legítimos donos da construtora. Vocês salvaram a minha também, Antonieta respondeu. Mostram que ainda existe bondade verdadeira no mundo. As lágrimas de Antonieta eram de alívio e gratidão. Em poucos dias, sua pousada silenciosa e quase vazia tornará-se o centro de uma restauração de vida. Ela passará de uma observadora da estrada para uma peça fundamental na engrenagem de um império construído sobre a rocha da integridade. O doutor Marcelo guardou seus papéis, sugerindo que todos descansassem e pensassem com calma nas formalidades que viriam. A noite cairia novamente sobre a pousada Vale do Sol, mas desta vez, não traria o peso da incerteza, mas a serenidade da justiça feita. Pensem com calma, doutor Marcelo sugeriu. Há tempo para decidir tudo isso. Antonieta olhou para o casal e percebeu que a sacola rasgada não existia mais, em seu lugar, havia uma herança de lealdade e uma nova família que o destino, com sua escrita torta, porém certeira, havia acabado de unir para sempre. A atmosfera na pequena pousada era de uma calma quase sagrada enquanto a justiça começava a organizar seus papéis. Antonieta, observando a estrada pela janela, sentiu que o cenário havia se transformado de um caminho de abandono em um palco de milagres. O importante agora é que a justiça será feita. O doutor Marcelo revelou que a governanta, Dona Lúcia, fora mais astuta do que os vilões da história poderiam supor. Usando a tecnologia que aprenderá para se conectar com os netos, ela gravou as confissões de Ricardo e Patrícia, provando que a lealdade de uma vida inteira supera a arrogância de quem subestima os mais velhos. A tarde caía pintando o céu de tons dourados, trazendo uma reflexão profunda sobre os valores humanos que haviam sido testados. Sabe o que mais me emociona? Rosa disse. É saber que ainda existem pessoas como Dona Lúcia e como você, Antonieta. Pessoas que fazem o que é certo mesmo quando é difícil. Antonieta, comovida, devolveu o elogio, destacando que a verdadeira nobreza do casal residia na capacidade de escolher o perdão em vez da vingança, mesmo após serem feridos de forma tão brutal pelos próprios filhos. Aquele crepúsculo marcava o fim de uma era de dor e o início de uma nova jornada. Na manhã seguinte, a ansiedade de retornar à capital era temperada por uma dignidade renovada. Entretanto, o doutor Marcelo trazia consigo uma surpresa que abalaria as estruturas emocionais de todos. Antes de irmos encontrar Dona Lúcia, ele anunciou: há alguém que pediu para vê-los primeiro. O nome de Gabriel, o neto mais velho, causou um impacto imediato.
O jovem de 25 anos, descrito como a luz dos olhos dos avós, descobriu a trama sórdida por acaso e, em vez de se calar, buscou a aliada mais improvável para desfazer o mal que seu pai havia causado. O encontro entre Gabriel e seus avós foi um dos momentos mais tocantes que a varanda da pousada Vale do Sol já testemunhou. O jovem correu em direção a eles, carregando o peso de uma culpa que não era sua, mas que ele sentia no âmago de sua alma. Vó, vó, me perdoem. Ele gritou, abraçando-os com desespero. Eu não sabia de nada. Se soubesse, nunca teria deixado isso acontecer. Rosa e Antônio, em um gesto de amor incondicional, envolveram o rapaz em um abraço que selava a união da família que restava, limpando as manchas de traição com lágrimas de pura redenção. Gabriel revelou que sua ruptura com o pai fora absoluta e definitiva. Ele não conseguia conceber como alguém poderia trair a própria família daquela forma e decidiu que não queria mais nenhuma ligação com o dinheiro manchado pela ganância. Eu quero que saibam que rompi com meu pai, Gabriel disse, tentando controlar as lágrimas. Quando descobriu o que ele fez, disse que nunca mais quero vê-lo. Rosa, com a sabedoria que só os anos e o sofrimento trazem, tentou acalmar o ímpeto do neto, lembrando que o ódio não deveria ser a herança deixada por aquele episódio sombrio. A determinação do jovem em conquistar sua independência de forma honesta impressionou profundamente Antônio. Gabriel estava morando com Dona Lúcia e recusava-se a usufruir de qualquer luxo que não fosse fruto de seu próprio esforço. Vó, eu saí de casa. Não aceito viver com o dinheiro que foi roubado de vocês. Diante dessa prova de caráter, Antônio e Rosa fizeram uma proposta que não era um favor, mas um reconhecimento de potencial. Gabriel seria convidado a trabalhar na reestruturação da Silva Construções, trazendo consigo os valores éticos que seus pais haviam descartado. Antonieta, que assistia a tudo como uma espectadora privilegiada de um drama humano real, decidiu intervir para oferecer uma perspectiva externa ao jovem. Gabriel, posso dizer uma coisa? Ela destacou que a maior lição que ele poderia levar não era a do crime cometido, mas a da resiliência de seus avós. Eles haviam perdido tudo e, no entanto, não haviam perdido a capacidade de amar. Era uma riqueza que nenhum paraíso fiscal poderia esconder e nenhuma fraude poderia pagar, uma herança espiritual que agora passava diretamente para as mãos de Gabriel. O reconhecimento do papel de Antonieta naquela saga também veio através do neto. Gabriel revelou que a história da viúva bondosa já era conhecida por ele, pois os avós não paravam de falar sobre como haviam sido acolhidos com dignidade. A senhora deve ser muito especial para que meus avós falem tanto da senhora. Rosa confirmou que Gabriel ficou impressionado com o relato da hospitalidade desinteressada de Antonieta, o que o motivou a trazer um presente especial para a anfitriã, algo que simbolizava a gratidão de uma linhagem restaurada. Gabriel entregou a Antonieta um envelope que continha mais do que apenas papel e tinta, continha o reconhecimento de que a bondade de uma pessoa pode alterar o destino de gerações inteiras. Eu trouxe algo para a senhora. É uma carta que escrevi depois de ouvir toda a história. Queria que soubesse o impacto que sua bondade teve na nossa família. Com as mãos trêmulas, Antonieta abriu a carta. As palavras escritas pelo jovem não falavam de negócios ou de construção civil, mas de como o gesto de abrir uma porta para estranhos na estrada havia salvado a fé dele na humanidade. Enquanto lia, as lágrimas de Antonieta lavavam qualquer resquício de cansaço ou dúvida sobre o caminho que escolhera seguir na vida. A pousada, que antes parecia um lugar de espera, revelara-se um santuário de recomeços. O sol agora brilhava alto, iluminando o grupo que se preparava para partir, deixando para trás a estrada empoeirada e levando consigo uma aliança indestrutível. O segredo inacreditável havia sido revelado, a justiça estava a caminho, mas o verdadeiro tesouro descoberto por Antonieta foi a certeza de que a semente da bondade, uma vez plantada, sempre encontra seu caminho de volta para casa. A leitura da carta de Gabriel foi o golpe final nas defesas de Antonieta, desfazendo qualquer resquício de dúvida sobre a importância de sua intervenção. As palavras do jovem transbordavam uma gratidão genuína que ia além do resgate material de seus avós. Cara Antonieta, não nos conhecemos pessoalmente, mas sinto que a conheço há anos. Meus avós não param de falar sobre sua gentileza, sua generosidade e como a senhora os salvou não uma, mas 2 vezes. Gabriel prometia em sua escrita honrar o exemplo de Antonieta,
tornando-se o homem íntegro que sua linhagem exigia. Para a viúva, ouvir que ela era o motivo pelo qual uma família ainda tinha esperança de se curar foi uma emoção avassaladora, confirmando que sua coragem de ajudar estranhos na estrada mudará o curso de várias vidas. A viagem para a capital serviu para que os detalhes mais sórdidos da traição fossem revelados sob a perspectiva de Gabriel. O jovem descreveu o momento em que, por puro acaso, ouviu o próprio pai, Ricardo, vangloriando-se da impunidade de seus atos. Não se preocupem, os velhos nunca vão descobrir onde escondemos o dinheiro. E mesmo que descubram, quem vai acreditar neles? Essas palavras, proferidas com um desdém cruel, foram o combustível para que Gabriel iniciasse sua própria investigação, confrontando mentiras que tentavam pintar os avós como incapazes. Antonieta ouvia tudo com admiração, percebendo que, embora a dor fosse profunda, a lucidez e o caráter de Gabriel eram um verdadeiro milagre daquela família. A questão da cura familiar pairava no ar como uma névoa densa durante o trajeto. Gabriel, em sua juventude idealista, questionou se um dia a ferida deixada pelo pai e pela tia poderia ser totalmente fechada. Filho, cura exige que a pessoa reconheça que errou e queira mudar. Seu pai e sua tia ainda não chegaram lá, mas nós três podemos ser uma família e isso já é um milagre. A resposta de Rosa foi um banho de realidade e sabedoria, ensinando que a família não é apenas um laço de sangue, mas uma construção de lealdade e reconhecimento mútuo. Antonieta, ao observar os três, reforçou que a sorte era recíproca. Gabriel tinha avós sábios, e eles tinham um neto que escolhera a verdade em vez do conforto da herança roubada. Ao chegarem à residência onde seriam acolhidos, o encontro com Dona Lúcia trouxe uma leveza necessária após tanto drama jurídico. A governanta, com sua energia contagiante e cabelos brancos, recebeu seus meninos com um fervor que só 3 décadas de convivência poderiam explicar. Meus meninos! Como eu senti falta de vocês! O reencontro foi marcado por risos e lágrimas, com Dona Lúcia assumindo imediatamente seu papel de cuidadora. Quando Rosa tentou agradecer, a resposta da governanta foi imediata. Ela não fizera nada além de sua obrigação de proteger aqueles que a trataram como família durante toda a vida, reforçando que o amor é a única dívida que se paga com proteção. Dona Lúcia também não poupou elogios a Antonieta, revelando que a fama da viúva já havia percorrido os ouvidos de todos os aliados. E você deve ser a famosa Antonieta. Estes dois não param de falar da senhora. A governanta explicou, com um brilho astuto nos olhos, como sua tática de se fingir de velha bobinha permitiu que ela gravasse as provas sem levantar suspeitas. Os filhos de Antônio, em sua arrogância tecnológica, subestimaram a inteligência de quem os vira crescer. Aquela tarde de reencontro foi o prelúdio para a notícia que o doutor Marcelo traria em seguida, o checkmate jurídico contra Ricardo e Patrícia. A notícia da capitulação dos filhos veio como um alívio silencioso. Encurralados pelas provas irrefutáveis de Dona Lúcia e pela defecção de Gabriel, Ricardo e Patrícia aceitaram devolver o patrimônio e se afastar da empresa. Recebi uma ligação agora há pouco. Ricardo e Patrícia aceitaram o acordo. Vão devolver todo o patrimônio e se afastar da empresa. A vitória legal, embora importante, parecia pequena perto da vitória moral que o grupo celebrava ao redor da mesa. Antonieta, observando a união de pessoas tão distintas unidas pela dor e pela bondade, concluiu que a família que escolhemos pode ser, muitas vezes, mais poderosa do que aquela em que nascemos. 3 meses se passaram e a poeira da estrada parecia uma memória distante. A Silva Construções florescia sob a nova gestão de Antônio e Gabriel, enquanto Antonieta trocara sua pousada rural por um cargo de consultoria em recursos humanos na capital, ajudando a reconstruir a cultura da empresa. Naquela manhã de sexta-feira, Antonieta estava em seu novo escritório na empresa quando recebeu uma ligação que faria seu mundo tremer mais uma vez. Uma jornalista investigativa chamada Valéria solicitou uma reunião urgente, alegando ter descoberto fatos sobre a história da família Silva que envolviam diretamente o passado pessoal de Antonieta, despertando um novo e inesperado mistério. A chegada de Valéria ao escritório trouxe uma tensão diferente, não mais baseada em fraudes financeiras, mas em segredos de identidade. Antônio, Rosa e Gabriel acompanharam a reunião, curiosos sobre o que uma jornalista interessada em abusos contra idosos teria a dizer sobre sua salvadora. Primeiro, quero parabenizá-los pela coragem.
Mas durante minhas pesquisas descobri algo surpreendente sobre Antonieta. O desconforto da viúva era visível. Ela sempre fora uma mulher reservada, focada em ajudar os outros e em lidar com sua própria viuvez em silêncio, sem imaginar que seu passado seria escavado sob uma lente profissional. Valéria não hesitou em ir direto ao ponto, abrindo sua pasta de documentos com a precisão de quem sabe que tem uma revelação bombástica em mãos. O silêncio na sala era absoluto enquanto a jornalista preparava o terreno para a pergunta que mudaria a percepção de todos sobre a mulher que os resgatara da estrada. Que tipo de descoberta? Valéria abriu sua pasta e retirou uma série de documentos. Vocês sabiam que Antonieta tem um filho? A revelação atingiu a sala como um raio, pois Antonieta sempre se apresentará como uma viúva solitária que perderá o marido cedo, sem nunca mencionar a existência de um herdeiro. O olhar de espanto de Antônio e Rosa cruzou-se com a expressão de choque de Antonieta. Por que ela escondera algo tão fundamental? E onde estaria esse filho agora? A jornada que começara com um ato de caridade em uma estrada empoeirada estava prestes a mergulhar nas águas profundas do passado da própria Antonieta, revelando que ela também carregava segredos inacreditáveis. Vocês sabiam que Antonieta tem um filho? A pergunta de Valéria ecoava, abrindo a porta para uma nova investigação que prometia ser tão emocional e transformadora quanto a queda e ascensão da família Silva. O silêncio que se seguiu à pergunta da jornalista foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo som da respiração descompassada de Antonieta. A cor fugiu de seu rosto enquanto as memórias que ela tentará enterrar por décadas emergiam com uma força avassaladora. Como você sabe disso? Ela sussurrou. Valéria, com a precisão de sua profissão, revelou que durante as investigações sobre a vida da viúva, encontrou registros de um nascimento ocorrido quando Antonieta tinha apenas 17 anos. Rosa, percebendo o estado de choque da amiga, segurou sua mão trêmula, oferecendo o suporte silencioso que apenas uma verdadeira companheira de dores poderia dar. Com a voz quebrada pela emoção, Antonieta finalmente confessou o segredo que carregava como uma ferida aberta. Ela explicou que, sendo muito jovem e sem condições de criar uma criança, fora obrigada pelos pais a entregar o bebê para adoção. Minha querida, você nunca nos contou, porque é a parte mais dolorosa da minha vida. O processo de adoção fechado impediu qualquer contato futuro, deixando-a em um limbo de incertezas por mais de 30 anos. Gabriel, inclinado para a frente comovido, questionou se ela nunca mais o vira, e a resposta negativa de Antonieta ecoou como um lamento de perda absoluta. Valéria, porém, não estava ali apenas para remexer em feridas, mas para cicatrizá-las com uma revelação que parecia saída de um roteiro divino. Ela revelou que o filho de Antonieta, Eduardo, fora adotado por uma família influente chamada Tavares. O nome ressoou na sala como um trovão, fazendo o coração de todos parar por um segundo. Antonieta, seu filho não só está vivo, como é alguém que vocês conhecem muito bem. A jornalista confirmou o que parecia impossível. Dr. Marcelo Tavares, o advogado que salvara os Silva da ruína, era, na verdade, o filho biológico da mulher que o acolhera naquela tarde de sol na estrada. O choque transformou-se em uma incredulidade maravilhada quando a conexão se tornou clara para todos os presentes. Antônio, sempre atento às ironias do destino, exclamou em surpresa enquanto Valéria corrigia a ideia de que aquilo fora apenas uma coincidência. O quê? Marcelo é meu filho. A jornalista explicou que algo no caso dos Silva tocara Marcelo de forma profunda e inexplicável, um chamado do sangue que o impedira de tratar o processo como apenas mais um trabalho. O destino agira silenciosamente, guiando o filho de volta aos braços da mãe através de um ato de justiça e gratidão. A revelação final veio com o anúncio de que Marcelo já sabia da verdade e aguardava do lado de fora, hesitante e emocionado. Antonieta pediu um momento para processar a magnitude do encontro iminente, enquanto Rosa a encorajava, lembrando-a de que, após uma vida inteira ajudando os outros, chegará a sua vez de receber a própria felicidade. Antonieta, ele disse com voz embargada. Posso chamá-la de mãe. Quando Marcelo entrou na sala, o reconhecimento foi instantâneo. O abraço que se seguiu não foi apenas um encontro físico, mas o fechamento de um abismo de 30 anos de saudade e buscas silenciosas. Entre lágrimas descontroladas, mãe e filho redescobriram um ao outro, examinando os rostos que antes só existiam em sonhos.
Antonieta acariciava as feições de Marcelo, maravilhada com o homem íntegro e generoso em que ele se transformará. Meu filho, meu menino, como você cresceu! Eu sempre sonhei com este momento. Marcelo soluçou ao confessar que sempre se perguntara se sua mãe biológica pensava nele, ouvindo a confirmação de que ele nunca saíra de suas orações diárias. O alívio de saber que ele fora feliz com sua família adotiva trouxe a paz que Antonieta buscará durante toda a sua existência solitária. Valéria acrescentou detalhes que iluminaram ainda mais a trajetória paralela de ambos, revelando que Antonieta passará anos como voluntária em orfanatos, tentando curar sua própria dor ao cuidar de crianças que enfrentavam a mesma separação que ela viverá. Você sempre teve esse coração generoso. Eu aprendi que ajudar os outros era a única forma de curar minha própria dor. Marcelo olhou para ela com uma admiração renovada, percebendo que a vocação de ambos para proteger os vulneráveis, ela através da caridade e ele através das leis, era uma herança genética de caráter e empatia. O círculo de gratidão se fechou de forma perfeita aos olhos da família Silva. Antônio pontuou que Marcelo não os ajudara apenas como um profissional, mas como a extensão da bondade que Antonieta plantara décadas atrás. Sabe o que isso significa? Significa que Marcelo não nos ajudou apenas como advogado. Ele nos ajudou como filho de alguém que já havia nos ajudado antes. A lealdade de Marcelo ao Silva agora era vista sob uma nova luz. Ele era oficialmente parte daquela família, unido a Gabriel e aos avós não apenas pelo contrato de trabalho, mas pelo laço indestrutível que Antonieta criará entre todos eles. A última peça do quebra-cabeça foi revelada quando Valéria mencionou o programa de bolsas do antigo escritório de advocacia onde Antonieta trabalhará. Sem saber, Antonieta ajudará a organizar o processo que permitirá a Marcelo estudar direito. Você me ajudou a me tornar advogado sem nem saber que eu era seu filho. A ironia era sublime, a mãe pavimentar o caminho do filho para que, anos depois, ele pudesse trilhá-lo de volta até ela, salvando seus amigos e restaurando sua própria história. O destino revelara-se um mestre na arte de retribuir a bondade desinteressada. No auge da emoção, a porta do escritório se abriu, trazendo Dona Lúcia, a governanta fiel que fora o estupim de toda aquela revolução. Com sua presença acolhedora, ela pediu licença para entrar, completando o quadro daquela reunião milagrosa. Com licença, posso entrar? A história que começara com um casal de idosos e uma sacola rasgada em uma estrada poeirenta terminava em um escritório luxuoso, onde a riqueza maior não era o patrimônio recuperado, mas a descoberta de que o amor, a justiça e o destino sempre encontram uma forma de reunir aqueles que nunca deixaram de acreditar no bem. O ambiente de celebração na Silva Construções foi subitamente interrompido pela entrada de Dona Lúcia, que trazia café e uma expressão de total confusão diante do cenário emocional que encontrou. Gabriel, com a agilidade de quem presenciava o fechamento de um ciclo cósmico, explicou a descoberta sobre a filiação de Marcelo. Então, você quer dizer que Dr. Marcelo é filho da Antonieta? Ela perguntou incrédula. A confirmação veio acompanhada de um sorriso sábio da governanta, que pontuou como o destino escreve certo por linhas tortas. Naquela sala, formava-se uma família extraordinária, uma mãe e um filho reencontrados, idosos resgatados da ingratidão e uma rede de lealdade que transformará a dor em uma compaixão capaz de mover montanhas. Enquanto o sol se punha, o grupo compartilhava a sensação de que cada perda fora, na verdade, um degrau para aquele encontro. Marcelo, observando a todos, notou que a característica comum entre eles era a escolha de ajudar o próximo em vez de se amargurarem com o passado. Contudo, a paz foi breve, pois a manhã de segunda-feira trouxe um novo e sombrio capítulo. O telefone do escritório tocou insistentemente, e Gabriel, ao atender, sentiu o sangue fugir do rosto. Vô, é meu pai. Ele quer falar com o senhor. O contato inesperado de Ricardo, após meses de silêncio absoluto e vergonha, sinalizava que algo muito mais grave estava por trás da traição que todos julgavam conhecer. Antônio, assumindo o controle com uma firmeza resignada, ativou o viva-voz para que todos pudessem ouvir a voz quebrada do filho. Ricardo não buscava apenas perdão, mas trazia uma confissão que mudava a natureza do crime cometido. Pai, por favor, me escute. Eu sei que não mereço, mas preciso contar a verdade real sobre por que fizemos aquilo.
Ele revelou que o vício em jogos e investimentos desastrosos o havia levado a contrair dívidas com pessoas extremamente perigosas. A traição contra os pais, segundo seu relato, fora uma tentativa desesperada e equivocada de proteger a família de ameaças de morte, escondendo a gravidade da situação sob o manto de uma falsa incompetência mental dos idosos. O silêncio na sala tornou-se ensurdecedor conforme Ricardo detalhava o pesadelo em que se metera. Ele explicou que a intenção original era pegar o dinheiro emprestado da empresa, pagar os credores e devolver tudo antes que os pais percebessem. No entanto, as chantagens cresceram e os agressores exigiram mais. Papai, vocês destruíram a vida dos vovos para protegê-los. A pergunta de Gabriel carregava toda a indignação de uma geração traída pela covardia dos pais. Ricardo admitiu que pensaram que, se os idosos fossem afastados e declarados confusos, os criminosos os deixariam em paz, uma lógica distorcida pelo medo e pela incompetência moral. A revelação de que as ameaças haviam retornado agora que a empresa voltará às mãos de Antônio e Rosa trouxe um novo clima de urgência. Ricardo alertou que os criminosos já sabiam a localização de todos e estavam prontos para cobrar a dívida de R$ 2 milhões diretamente dos patriarcas. Eles sabem onde vocês moram, onde trabalham. Disseram que vão cobrar a dívida de qualquer forma. Antonieta e Marcelo trocaram olhares preocupados. O que era um drama familiar de herança havia se transformado em uma ameaça real à segurança física de todos. A gravidade da dívida astronômica e a fuga de Patrícia, que abandonara o irmão à própria sorte, pintavam um quadro de total desolação. A covardia dos filhos atingia seu ápice no relato de Ricardo, que agora se escondia em um hotel barato sob nome falso, temendo pelas consequências de seus atos. Ele implorava para que o pai não sofresse por seus erros, mas a estrutura da Silva Construções estava novamente sob a mira de forças obscuras. Pai, mãe, eu sei que vocês têm todo o direito de me odiar, mas por favor não deixem que façam mal aos senhores por causa dos meus erros. Gabriel não escondia a amargura ao ver o pai envolvido com tal nível de criminalidade, enquanto Dona Lúcia lamentava a confusão trágica em que aquela família, outrora tão poderosa e respeitada, havia se transformado por causa da ganância. Foi nesse momento de desespero absoluto que Rosa demonstrou a força inabalável que apenas uma mãe possui. Levantando-se com uma dignidade que silenciou a sala, ela caminhou até o telefone para falar com o filho que a havia humilhado e expulsado de casa meses antes. Ricardo, ela disse com voz firme, mas não cruel. Você é meu filho e, apesar de tudo que fez, ainda é meu filho. Não vou deixar que machuquem você. Suas palavras foram como um bálsamo e, ao mesmo tempo, um choque para todos. A capacidade de perdoar o imperdoável e de proteger quem a feriu deixou Antonieta e Marcelo em prantos, testemunhando o ápice do amor incondicional. A voz de Ricardo do outro lado da linha desmoronou em soluços, incapaz de compreender como ainda podia ser amado após tamanha crueldade. Ele repetia que não merecia tamanha compaixão, mas Rosa, com a sabedoria de quem atravessou o deserto da ingratidão, trouxe a lição final daquela saga. Mãe, eu não mereço. Claro que não merece, ela interrompeu. Mas o amor de mãe não é sobre merecer, é sobre amar mesmo quando não deveria. Naquele instante, a dinâmica da sala mudou. O foco não era mais a punição, mas a proteção e a resolução de um problema que agora ameaçava a todos, unindo as vítimas e o agressor em uma luta pela sobrevivência da família. Marcelo, agindo como advogado e agora filho protetor, começou a traçar um plano legal e de segurança para lidar com os cobradores. Ele percebeu que a redenção de Ricardo começava com aquela confissão desesperada e que a bondade de Antonieta e Rosa criará um escudo de proteção que nem mesmo o dinheiro poderia comprar. Vamos resolver isso, Ricardo. Mas desta vez, faremos do jeito certo, com a polícia e com transparência. A união entre a inteligência jurídica de Marcelo, a visão estratégica de Antônio e a coragem de Gabriel tornava-se a única barreira contra o perigo que se aproximava da porta da Silva Construções. A história que começara com um casal caminhando lentamente por uma estrada empoeirada chegava a um ponto onde a estrada se tornava um campo de batalha pela honra e pela vida. Antonieta olhou para Rosa e viu nela a mesma força que a fizera parar o carro e oferecer ajuda, a força do amor que não pede nada em troca.
O importante agora é que a justiça será feita, pensou Antonieta, mas uma justiça temperada pela misericórdia de uma mãe que se recusava a perder o filho para a escuridão. O segredo final fora revelado, e o que restava era a certeza de que, unidos, eles seriam capazes de enfrentar qualquer ameaça que o passado de Ricardo trouxesse. O desfecho daquela manhã no escritório da Silva Construções marcou a transição da dor para a esperança, quando Antônio, embora hesitante, decidiu apoiar a decisão magnânima de sua esposa. Rosa, com a autoridade que só o amor materno possui, reafirmou que, apesar dos erros terríveis, Ricardo e Patrícia continuavam sendo seus filhos. Antônio se aproximou da esposa. Rosa, pense bem no que está dizendo. Eu já pensei, Antônio. Ele é nosso filho. Erraram feio. Mas são nossos filhos. Gabriel assistia à cena com uma admiração profunda, percebendo que a verdadeira força de seus avós não residia no império que construíram, mas na capacidade de manter o coração aberto mesmo após a mais cruel das traições. Marcelo, assumindo seu papel como advogado e novo membro da família, impôs as condições necessárias para que o perdão não fosse apenas um gesto vazio, mas um caminho de reabilitação. Ele exigiu que Ricardo se internasse para tratar o vício em jogos, trabalhasse para pagar a dívida sem privilégios e pedisse perdão formalmente. Ricardo, família verdadeira não abandona na hora da necessidade, mesmo quando essa necessidade é resultado de erros terríveis. Antonieta, ao intervir, mostrou a Ricardo que o perdão é um ato de libertação para quem perdoa. Ao descobrir que aquela voz pertencia à mulher que salvara seus pais quando ele os abandonara, o silêncio de Ricardo foi preenchido por uma vergonha avassaladora. 2 horas depois, a chegada de Ricardo ao escritório foi um choque para todos. Ele estava magro, abatido e carregava no rosto as marcas de quem havia descido ao próprio inferno. Sem hesitar, ele caiu de joelhos diante de seus pais, implorando por uma misericórdia que sabia não merecer. Pai, mãe, me perdoem. Eu destruí nossa família, destruí a confiança de vocês. Não tenho o direito de pedir perdão, mas estou pedindo mesmo assim. Rosa, tocando o rosto do filho com ternura, pronunciou as palavras que selaram o milagre: você é perdoado. Antônio, embora mais rígido, ofereceu a mão para levantar o filho, exigindo que ele agora trabalhasse duro para recuperar a honra do nome Silva. O plano de reconstrução começou imediatamente, com Marcelo negociando as dívidas e Ricardo aceitando trabalhar na empresa com salário mínimo para ressarcir cada centavo. Enquanto isso, o convite para a redenção permanecia aberto para Patrícia, caso ela decidisse abandonar a covardia da fuga. Há uma última coisa, Rosa disse, olhando para Ricardo. Quero que você conheça oficialmente Marcelo e Antonieta. Eles são família agora e você vai tratá-los com o respeito que merecem. Ricardo, humilhado pela própria conduta, agradeceu a Marcelo pela salvação jurídica e a Antonieta pela salvação humana de seus pais, compreendendo que estranhos haviam sido mais leais do que ele mesmo. A tarde transformou-se em um momento mágico de cura, onde uma família despedaçada pela ganância voltava a se unir através da vulnerabilidade. Gabriel, observando o grupo, resumiu o sentimento que pairava no ar. A família verdadeira é aquela que permanece junta nos momentos difíceis, independentemente dos laços de sangue. Antonieta sorriu olhando para Marcelo, para Dona Lúcia, para todos aqueles que haviam se tornado sua família escolhida, mas a história ainda não havia terminado. O destino, que já havia sido generoso, reservava uma última peça para completar o mosaico de redenção que começara meses atrás naquela estrada empoeirada. 6 meses se passaram e a Silva Construções florescia sob a liderança de Antônio e Rosa, com Gabriel e Marcelo formando a nova espinha dorsal da empresa. Ricardo apresentava progressos reais em seu tratamento e trabalhava com um orgulho novo, descobrindo o valor do suor honesto. Naquela manhã de sábado especial, todos estavam reunidos na nova casa que Antônio e Rosa haviam comprado. O novo lar não era uma mansão luxuosa, mas um ambiente acolhedor onde Dona Lúcia, recusando-se a se aposentar, continuava a cuidar de todos com a mesma energia de sempre, garantindo que a família estivesse finalmente completa e protegida. A celebração daquele dia era dupla, o aniversário de 1 ano da nova fase da pousada Vale do Sol. Antonieta decidirá transformar o local em um refúgio para famílias em crise, um centro de superação inspirado em sua própria trajetória. Alguém pode me explicar por que estão todos nervosos hoje?
Antonieta perguntou, percebendo que Rosa, Gabriel e Dona Lúcia trocavam olhares secretos. O clima de mistério indicava que um novo segredo estava prestes a ser revelado, algo que fora preparado cuidadosamente pelas pessoas que Antonieta tanto ajudara e que agora queriam retribuir com a maior das surpresas. O som da campainha interrompeu as risadas, e Marcelo, ao atender, retornou com uma expressão que misturava choque e emoção profunda. Ele chamou por sua mãe, indicando que a visita era pessoal e transformadora. Mãe, tem alguém aqui que quer falar com você. É melhor você ver pessoalmente. Antonieta caminhou em direção à porta, sentindo o coração acelerar como se o tempo tivesse parado. Ela não esperava mais nenhuma reviravolta em sua vida, acreditando que o reencontro com Marcelo e a amizade com os Silva já eram o ápice de sua jornada terrena. Ao chegar ao portal de sua nova vida, Antonieta deparou-se com uma visão que a deixou sem fôlego. Patrícia, a filha que fugira meses atrás carregada de culpa e amargura, estava ali, mas não buscava apenas o perdão dos pais. Quando Antonieta chegou à porta, recebeu o choque de sua vida. Ali estava Patrícia, mas ela não estava sozinha. Ao lado de Patrícia, estava uma jovem de aproximadamente 20 anos, cujo olhar e traços faciais eram um espelho quase perfeito da juventude de Antonieta. O silêncio que caiu sobre o jardim foi preenchido pela compreensão de que o passado de Antonieta tinha mais ramificações do que ela mesma imaginava. A presença daquela jovem representava o elo perdido que Patrícia encontrara durante seu tempo de exílio e reflexão. O segredo que a filha de Antônio trouxera consigo era a última peça para a cura total, a descoberta de uma neta para Antonieta, fruto de uma busca que Patrícia iniciará como forma de se redimir perante a mulher que salvara sua família. A história que começara com um casal na estrada terminava com 3 gerações de mulheres unidas pelo destino. O perdão de Rosa e Antônio para com os filhos havia gerado um fruto inesperado, provando que quando as portas do coração se abrem, a vida se encarrega de trazer de volta tudo que o tempo um dia pareceu roubar. O crepúsculo daquela tarde trazia consigo a peça final de um mosaico que Antonieta jamais imaginou completar. Diante dela, Patrícia, a filha de Antônio que outrora sucumbira à ganância, apresentava uma jovem cujos olhos carregavam uma familiaridade assustadora. Antonieta, Patrícia disse com voz trêmula, esta é Amanda. E ela tem algo muito importante para lhe contar. A jovem, com a voz embargada, perguntou se ela era de fato a mulher que trabalhará no escritório Ferreira, e a confirmação de Antonieta abriu as comportas de uma revelação que paralisou o tempo. A senhora é Antonieta Silva. Sim, sou eu. Eu sou sua neta. As pernas de Antonieta fraquejaram, e foi o braço firme de Marcelo, seu filho reencontrado, que a impediu de cair, enquanto o termo neta ecoava como um trovão em sua mente. A história que Amanda começou a desfiar era um testemunho da complexidade do destino e das falhas de um sistema de adoção antigo. Ela revelou que sua mãe, Carla, era filha de Antonieta e irmã gêmea de Marcelo, separada dele no momento em que foram entregues para famílias diferentes. Minha mãe se chamava Carla. Ela era filha da senhora, dada para adoção, assim como o doutor Marcelo. Antonieta, em choque absoluto, percebeu que carregara 2 frutos em seu ventre sem nunca saber que ambos haviam sobrevivido e seguido caminhos distintos. Marcelo, segurando a mão da mãe, processava a existência de uma metade que ele nunca conheceu, enquanto Amanda explicava que Carla dedicara a vida a procurar por esse rastro biológico. Patrícia, buscando sua própria redenção, explicou como seus caminhos se cruzaram com os de Amanda durante seu exílio voluntário. Após fugir com vergonha de seus crimes contra os pais, ela fora trabalhar em um abrigo de crianças abandonadas, tentando entender a própria capacidade de trair. Antonieta, posso explicar. Eu sou assistente social há alguns anos. Descobri que você teve gêmeos. Marcelo e Carla foram separados na adoção. No abrigo, Patrícia encontrou Amanda, que buscava desesperadamente pela avó após o falecimento de Carla em um acidente 2 anos antes. Ao ouvir os nomes e as datas, Patrícia percebeu que a justiça divina a colocará frente a frente com a chance de reparar o mal que causará à família Silva e a Antonieta. O relato de Amanda sobre Carla trouxe lágrimas de orgulho e dor a todos os presentes. A filha que Antonieta nunca conheceu tornará-se uma professora dedicada a crianças carentes, sempre acreditando que sua inclinação para o bem vinha de uma raiz nobre, embora desconhecida.
Ela sempre dizia que havia herdado o coração generoso de alguém muito especial, mesmo não sabendo quem. Ao ver as fotos de Carla, a semelhança era inegável. Era como se Antonieta olhasse para uma versão de si mesma que o tempo não pudera apagar. Marcelo chorou ao ver o rosto da irmã, sentindo a conexão profunda que o sangue gêmeo impunha, lamentando os anos de silêncio, mas celebrando a chegada da sobrinha que agora representava Carla. A atmosfera de perdão na casa de Antônio e Rosa tornou-se absoluta. Patrícia aproximou-se dos pais com uma humildade que nunca exibirá antes, reconhecendo que seu gesto de trazer Amanda era apenas o início de sua longa estrada de volta para casa. Papai, mamãe, eu sei que não mereço perdão depois de tudo o que fiz. Antônio, no entanto, viu na ação da filha o fruto de uma transformação real e a abraçou, declarando que o retorno da neta de Antonieta era o maior presente que a família poderia receber. Rosa seguiu o marido, acolhendo Patrícia com o calor de quem recupera um filho perdido para a escuridão, provando que o amor de mãe sobrevive a qualquer tempestade. A chegada de Ricardo, vindo de seu tratamento, completou o quadro familiar. Ao ver Amanda e entender a magnitude da descoberta, ele percebeu que a bondade de Antonieta não era apenas um traço de personalidade, mas uma força da natureza que continuava a produzir frutos mesmo em meio à tragédia. Antonieta, a senhora não para de nos surpreender. Até quando está descobrindo sua própria família, está nos ensinando sobre amor. Ricardo, agora trabalhando honestamente para pagar suas dívidas, viu na reunião de Antonieta com sua neta a confirmação de que a justiça da vida sempre devolve o que foi dado, e que o ciclo de cura da família Silva estava finalmente atingindo seu ápice. Sentados ao redor da mesa, as histórias de Carla se misturavam às de Antonieta e Marcelo, criando uma tapeçaria de memórias que preenchia as lacunas de décadas. Amanda sentia-se em casa pela primeira vez, acolhida não apenas por sua avó e seu tio, mas por um clã que entendia profundamente o significado de ser resgatado. Sabe o que mais me emociona? O que, vó? É perceber que o amor que demos sempre volta multiplicado. Mesmo quando achamos que perdemos tudo, o amor encontra um jeito de voltar para casa. O uso do termo vó por Amanda foi o selo definitivo de que o vazio no peito de Antonieta, que ela tentará preencher ajudando estranhos, estava finalmente transbordando de pertencimento. Marcelo, o advogado que começara aquela jornada tentando apenas resolver um caso de despejo e abuso financeiro, levantou-se para um brinde que emocionou a todos. Ele refletiu sobre como um ato simples de bondade de Antonieta, 23 anos atrás, desencadear uma série de eventos que salvou a dignidade dos Silva e devolveu a ele sua verdadeira identidade. Há um ano, eu era apenas um advogado tentando ajudar um casal de idosos. Hoje descobri que esse casal salvou minha mãe 2 vezes. E que tem uma sobrinha maravilhosa. A gratidão era o fio condutor daquela mesa, unindo a governanta Dona Lúcia, os netos, os filhos pródigos e a mulher que, por um gesto de carinho na estrada, mudará a história de todos. Ao pôr do sol, todos saíram para a varanda, contemplando a mesma estrada onde Antônio e Rosa caminhavam com sua sacola rasgada. A paisagem era a mesma, mas os corações eram novos. Antonieta, abraçada a Marcelo e Amanda, refletiu sobre a lição final daquela longa caminhada. Vocês sabem qual é a maior lição que aprendi com tudo isso? Que família não é sobre sangue, é sobre escolhas. É sobre quem fica quando tudo desmorona. Rosa apertou sua mão, confirmando que, no caso deles, o sangue e a escolha haviam se fundido de forma milagrosa. Gabriel sorriu, lembrando-se das palavras de sua avó sobre os planos divinos, percebendo que a justiça do homem era apenas uma sombra da justiça maior que os unira. A noite caiu sobre a nova casa, trazendo as primeiras estrelas e uma paz que nenhum patrimônio recuperado poderia comprar. Antonieta ficou na varanda, observando o horizonte, sentindo o peso do passado se transformar em leveza. Mãe, você salvou tantas pessoas ao longo da vida. Hoje descobrimos que salvou até filhos que não sabia que tinha. Amanda concordou, sussurrando que Carla sempre soubera que o coração de sua mãe biológica era generoso. Antonieta sorriu para a estrada, entendendo que tudo começara com um abrigo oferecido a 2 idosos cansados e terminara com sua própria vida sendo restaurada. A vida lhe ensinara que o amor, quando dado sem reservas, sempre encontra o caminho de volta para casa. Seria este o começo de uma nova história para todos eles.